Olá! É comprovado que ouvir música traz diversos benefícios à saúde. Mas será que aprender um instrumento musical também traz? O Teoria e Prática de hoje traz dois músicos, Leandro Cardoso e Guilherme Bonato, para falarem sobre o assunto. Olá, sejam bem-vindos ao Teoria. Leandro, vamos começar com você. Quando surgiu a ideia ou quando você iniciou com instrumentos musicais? Bom, eu comecei a estudar com 11 anos, né? Aí, por certos motivos, parei de estudar e aí começou os amigos, aí você tocava um pouco, começou a se unir para tocar certos estilos de música e voltei a estudar mesmo com 17 anos. Com 11 anos você começou com qual instrumento? Foi com violão. Violão. Com violão. Violão também retornou aos 16, 17. Isso, também. Até hoje, toca somente violão? Tocar realmente, lecionar, violão. Agora, você arranha vários instrumentos, né? Mas tocar mesmo é o violão só. Aliás, isso é interessante. Quem toca um instrumento já tem facilidade para aprender os outros. Isso, sim, já fica muito mais fácil, né? Você aprender um segundo instrumento, né? Porque a teoria em si é universal, né? Para qualquer um deles vai ser a mesma teoria, né? O mesmo pensamento, né? O que vai mudar é a prática, né? A coordenação motora para cada um deles, né? Vai ser bem diferente aí. Mas não tem a diferença de, por exemplo, cordas? Eu não sei muito como é, Sim, porque eu não a sou prática em si muda, mas, por exemplo, as notas vão ser as mesmas, né? Sempre. Para qualquer um deles vai ser a mesma coisa. Então já facilita. Já facilita bastante. Certo. Guilherme, e você, com quantos anos começou Aprender. a aprender? Mais ou menos a mesma idade que o Leandro, eu tinha 12 anos, comecei num projeto da escola, também no violão, fiz aula há um ano, parei também, aí depois eu comecei a fazer aula de novo, mas especializando mais em guitarra. E esses são esses dois instrumentos que eu toco. Até hoje que você toca. É, E tem exato. vontade de aprender algum outro? Então, eu estou arriscando no cavaquinho um pouco, mas não, acho que é melhor especializar em um só, porque já é bem difícil, só um, tentar aprender muito mais complica. Sim, é melhor ficar de fato um especialista em naquele um, instrumento. Exatamente. Hoje, você toca solo, toca em algum local, é mais por hobby, como funciona? Eu acompanho duas bandas, eu acompanho uma banda de baile de Rio Claro e estou acompanhando uma dupla sertaneja de Campinas. Fora isso, eu faço uns projetos solos, que são os vídeos da internet, para o meu portfólio, mas por enquanto eu só estou com isso aí. E é o quê? Mais música de barzinho? Como Sim. funciona? O baile é como se fosse banda de formatura, banda de casamento. E a dupla sertaneja é o sertanejo universitário de hoje. Certo. Leandro, você hoje é carreira solo? Na realidade, assim, por experiência de trabalhar com vários grupos e bandas, você tem muita dificuldade de ficar com um grupo fechado, ó, manter um grupo, né? Que todo mundo tem trabalhos paralelos, né? Então, lá na escola, como nós somos em 15 lá na MP3 lá, então você tem vários músicos profissionais que é só você passar o repertório e a gente toca assim meio que de improviso, de juntos, né? Não tendo que fazer ensaios fixos e tal, porque cada um tem um trabalho. Então, eu vendo com o meu nome, mas depende do lugar, tem acompanhante ou não, né? Tem um músico. Então pode acontecer, mas você já teve banda? Tive. Eu conversei com samba quando eu tinha 16 anos, montando por causa de churrasco, aí vai um pega um instrumento, outro pega outro, começou assim. Aí era uma banda de 12 músicos na época e era loucura. Então, aí a gente até começou a tocar fora, tal, teve um boomzinho assim, expandiu, mas aí depois... Era a época mesmo do samba. Era a época do samba, naquela época. Que as bandas surgiam, né? As pequenas bandas apareciam. Começavam a fazer bailes e tudo mais, mas aí depois acabou que o foco foi outro, né? Comecei a estudar realmente música em Campinas e aí passei em Tatuí, aí fiquei 3 anos e meio em Tatuí, aí foi progredindo, né? Para quem quer música, carreira, Tatuí seria uma boa pedida. Uma das boas escolhas aí para estar estudando, para estar desenvolvendo o que você quer, né? Tatuí, a ULM em São Paulo, que agora é a EMESP, né? Escola de Música do Estado de São Paulo, onde tem assim os melhores professores, né? Consagrados aí que tocaram com todo mundo aí, com Elis Regina, com
todo mundo dessa onda aí. Você, então, com 11 anos, Guilherme começou com 12. Guilherme, com a experiência que você tem hoje, existe uma idade que você acredita que seria interessante para uma criança iniciar? Interessante, eu acho que é desde o começo, desde, sei lá, 4, 5 anos. Se você tiver uma iniciação musical, fica muito mais fácil ela desenvolver depois. Mas não sei se tem idade, não. Não tem uma idade tão Não sei se tem uma certinha. idade tão certa. Já que a gente entrou no assunto, na realidade, assim, a prática do instrumento em si, olha, vou fazer tal instrumento, a escolha do instrumento tem que ser depois dos 6 anos, né? O legal, assim, é dos 3 até os 6, a musicalização infantil, ela tem uma experiência geral, né? Com percussão, instrumento de corda, teclado, Porque piano. tem que ser também um pouco na brincadeira, né? Isso. Para ela gostar. Isso, que hoje em dia não tem mais as cantigas, né, de roda, muita internet, muita criança não tem muito contato com aquelas brincadeiras de antigamente, né? Sim. Então, a maioria das escolas hoje tem musicalização infantil, né? Começa aos 3, lá na escola a gente tem também. Então aí você vai trabalhar várias outras coisas, né? É nisso que você vai ter também aquele convívio, né? Conjunto, saber fazer as coisas junto, né? Eu já vi casos de crianças que às vezes não sabiam nem ler, escrever, então não conseguiam ler uma partitura, mas através de cores elas Sim. aprenderam a tocar. Sim. Então é bastante interessante. Só que até você citou a internet, a tecnologia, e eu sei que o Guilherme tem um projeto aí de uma banda virtual. Então no próximo bloco nós vamos trazer um pouco de um vídeo, né, que nós pegamos lá da tua banda para falar sobre esse assunto. Legal. Ok? O Teoria e Prática volta já. O Teoria e Prática está de volta. Guilherme, falamos da banda virtual no bloco anterior. Vamos assistir então primeiro ao vídeo e depois a gente comenta sobre ele. Legal. Ok? Vamos lá. Bom, o Guilherme é interessante porque nós falamos sempre em banda ou uma carreira solo, mas de ver uma pessoa tocando, por exemplo, num bar, num restaurante, num show. De onde surgiu essa ideia da banda virtual? Então, era um projeto que eu sempre pensei, mas no começo desse ano eu tentei concretizar. Falei, vamos tentar fazer. E com essa alta do YouTube, eu procurei vários músicos pela internet. E mandei convite para vários de toda a parte do mundo. Alguns me responderam. E nesses alguns eu tentei pegar os mais legais, os melhores. E que foi o Michel Vrobel, que é o baixista,
que ele é da Polônia, e o Derek Manson, que é dos Estados Unidos. Nossa, é totalmente diferente. Não, totalmente longe. E o mais engraçado é que a gente é tudo online, então a gente não se conhece, a gente nunca se viu. E a gente não consegue falar em tempo real, assim, porque um tem que deixar recado pro outro ver no outro dia. Porque na Polônia são 4 horas para frente daqui. Sim, tem e nos essa Estados ainda. Unidos são 4 horas antes. Então, assim, ninguém consegue falar online um com o outro. Uhum. Mas, então foi um projeto que eu pensei no começo do ano. Já existe vários projetos dessa forma. E eu falei, vou ter a ambição de tentar fazer. E deu certo, esse já é o nosso segundo vídeo. E a primeira meta era lançar um por mês. Só que como cada um faz uma coisa, às vezes não tem tempo. Sim, não é a profissão que de fato consegue se dedicar a isso. É realmente um projeto que a gente faz por fora. Então, a gente vai produzindo, logo sai outro, o terceiro, mas tem essa demora. E a produção de áudio quem faz é num estúdio da Polônia e a produção de vídeo quem faz sou eu, a edição. Então, assim, tem que esperar todo mundo mandar arquivo, aí esperar outro dia para você pegar o arquivo. Para depois fazer toda essa edição. E é sempre assim, eu sempre mando para eles conferirem antes de ir. Então, eu faço umas 4 provas. Aqui eu não gostei, aqui eu não gostei. Então, demora muito para lançar. Então, a ideia inicial de um mês não rolou. E agora todos, você falou que esse é o segundo, Isso. O anterior e esse que ainda vai ao ar, são as mesmas pessoas? Mesmas pessoas. É assim, as primeiras 3 músicas a gente quer fazer só nós 3 para fechar o projeto nós 3. Aí, a nossa ideia é convidar uma pessoa de cada continente para participar. Nossa, muito legal. No primeiro pensamento. Aí depois, se a gente conseguir essa façanha, tentar começar nos países. E é muito interessante você falando, porque até que essa questão da tecnologia, não tem como fugir dela. Então, talvez seja uma saída, de fato. Não, realmente. E como eu falei, tem muito disso, tem muita banda na internet. Muitas se conhecem, os caras fazem uma reunião. A gente, infelizmente, ainda não conseguiu fazer isso. Mas tem tempo. Não, ainda vai dar, com certeza. Você não acha que o lado social se perde? Porque até o Leandro tinha comentado no bloco anterior que ele começou com a ideia da banda, por exemplo, em churrasco, com os amigos. Sim. Tem essa questão social para quem é músico, para quem gosta de música, não se perde? Então, não sei se perde realmente aquele contato, aquele calor humano de você conversar com uma pessoa frente a frente. Eu não sei como os caras são conversando só pela internet, mas realmente aí foi muito profissional o que está acontecendo. Tanto que os músicos são muito bons, tal, então deu para fazer um negócio bem profissional. Mas de qualquer maneira aproxima as pessoas de diversos países. O problema da internet, eu ouvi essa frase, não lembro na onde, que é assim, ela te aproxima de quem está longe e te distancia de quem está perto. Sim, sem dúvida. E é verdade, é verdade. Mas eu acho que um projeto super legal, todo mundo está adorando. E estamos fazendo. Maravilha, parabéns pelo projeto. Obrigado. Leandro, no seu caso, você tem uma escola. E aí não tem nada de virtual nessa escola. Mas ainda não. Ainda não. Talvez agora conhecendo o Guilherme. Não, né? então. Mas vamos falar sobre ela então no próximo bloco. Vamos ok? Sim, vamos sim. O Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. O Teoria e Prática está de volta. Leandro, agora sobre a sua escola. De onde surgiu a ideia de montar uma escola? Era um sonho antigo? Como que aconteceu isso? Bom, a vida de músico, assim, né, não é fácil, né? Você trabalhar só com noite, ganhar dinheiro só com tá tocando, né? E quando eu comecei a estudar em Tatuí, aí eu decidi começar a dar aula também. E dava aula em casa. E em casa não é nada profissional, né? Aí você vai lá, você tem umas 2 horas de folga, aí você vai na cozinha tomar um café, a mãe fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E você está estudando, você está tentando trabalhar. Sim. Então, a partir disso, e apoiado por uma namorada na época, decidi montar uma sala
Eu tinha acho que 15 alunos no centro, tinha uma sala locando no centro, eu fui lá, vi e comecei sozinho, com 10 alunos, né? 15 alunos, 10 a 15 alunos. E aí foi progredindo, aí o pessoal vinha procurar guitarra, contrabaixo e tal. Foi aí que eu chamei o Thiago Celtron, que é meu sócio na escola hoje, para estar se unindo, né, para a gente começar. E aí era Thiago Celtron e Leandro. E aí começou a entrar outros professores, bateria, e aí a gente falou, pô, vamos montar um nome, né? E o MP3 era um trio o nome MP3, que é o nome da escola, né, MP3 Instituto de Música, era um trio que eu tinha em Tatuí, quando eu comecei. Não existia o MP3 em si. Sim. Que era música popular feita por 3 músicos. Entendeu? E aí Ainda se que tivesse, deu né, certo. pegou o nome e Registrado, registrado o nome. E aí a gente falou, tem MP3, falou, legal, aí surgiu a escola em si. E hoje, os alunos que vão até a escola procuram mais qual instrumento? Os instrumentos mais procurados são guitarra e violão mesmo, né? Mas lá nós temos praticamente tudo, assim. Somos em 15 profissionais, né? Isso é bastante, cresceu bastante. Cresceu bastante. Hoje a gente está com mais de 200 alunos. Desde quando a escola está funcionando nesse formato? Nesse formato há 5 anos. E a gente ficou uns 3 anos, nós dois, assim, só, né? Sim. E existe uma característica que seja similar entre as pessoas que buscam aprender música? Não. Similar bem assim, variado. não. Lógico, assim, o gosto pela música, né, na realidade. Mas a gente tem desde pessoas muito tímidas e muito, vamos assim, com pouca coordenação motora, e pessoas que são muito extrovertidas e tal, e têm muita facilidade. Então, até você entrou nesse assunto, e é o tema principal do programa, os benefícios que podem trazer para a saúde em relação a tocar, aprender sobre música. Timidez. Pode ajudar na timidez? Ajuda muito na timidez, porque você vai ter aquele convívio, né? Até mesmo com o professor, que tem alunos que se trocava de professor, ele já... E hoje, depois de 1, 2 anos, ele conversa com todo mundo na escola, com os professores. Existem muitos alunos muito tímidos, assim, para tocar, para cantar. Sim. Então, isso ajuda a desinibir, né? Sim. E coordenação motora, que você citou, também ajuda? Também ajuda muito. A gente, em Tatuí mesmo, quando eu comecei a estudar, eu já cheguei a perguntar, né, de uma professora, Márcia Braga, violão erudito, né? Que eu cheguei a perguntar, poxa, eu tenho dom para música, mas você acha que eu tenho? Aí ela começou com a seguinte pergunta para mim: quanto tempo você estuda por dia? Ela já pegou na veia. Nossa. Né? Já pegou. Então, vamos fazer o seguinte, faz um teste, começa estudando, para estudar em Tatuí você tem que estudar bastante, né? Estudando 3 horas por dia e tal. E aí você vai aumentando essa quantidade de tempo. E, na realidade, ela explicou, deu um livro, eu não vou lembrar o nome do livro certo, para ler, sobre um pianista que fala assim, que, na realidade, existe a pessoa que tem a facilidade e aquela que não tem. Por exemplo, você pode ter facilidade em matemática e outra em biologia. Então, são, né, áreas diferentes. Distintas. E a mesma coisa na música, só que se você se dedicar a ela, ter uma determinação ali, você vai desenvolver. É onde vem a disciplina também. Disciplina, justamente. Se você tiver disciplina, você desenvolve. Aquela pessoa que tem o talento, que tem o dom, né, que todo mundo fala. A facilidade, né, que eu falo que é uma facilidade que ele tem. Se ele não dedicar, aquela que não tem tanta facilidade de dedicar, ela vai ser melhor do que aquela outra pessoa que tem a facilidade. Sem dúvida. Então, eu acho que não tem fronteiras com relação a isso para se aprender música ou qualquer coisa em si, né? Certo. Eu sei que também o trabalho em equipe, às vezes, é favorecido em relação à música. Mas eu gostaria de também falar sobre isso no último bloco. Opa! Ok? O Teoria e Prática volta já.
Teoria e Prática está de volta. Guilherme, você acredita que a concentração aumenta para quem aprende um instrumento? Olha, quando eu comecei a aprender, que eu estava na época de escola, realmente eu vi que melhorou o meu desempenho escolar. Então, a concentração nos estudos. Eu achei que não foi nada muito grande, mas realmente eu percebi diferença em notas e tal. Certo. E aí, até, Leandro, você até estava comentando no bloco anterior sobre os benefícios, né? Aqui, a professora Cláudia já nos trouxe informações sobre a Unimid, no Teoria. E ela tem um grupo, como se fosse um grupo de coral, com os participantes, mulheres e homens da terceira idade. Aumenta a questão de memória, isso facilita. Sim, é bom nossa. aprender alguma coisa na cidade? Opa, muito bom. Até a questão, tem estudos comprovados sobre até o aumento de hormônios e tudo mais, né? O mal de Alzheimer estimula uma parte do cérebro que ajuda a ter um benefício com relação a essa doença. E em tudo, tanto criança, comportamento. Eu já dei aula indicado por psicólogo, psiquiatra, para depressão, então isso ajuda em todas as áreas. De uma forma geral. De uma forma geral, acho que a música acredito que fisicamente quanto mentalmente. Até eu já li algumas matérias que dizem que se uma criança ela tem dificuldade, por exemplo, com a matemática, talvez a concentração dela no instrumento musical facilite o aprendizado de outras disciplinas. Sim, com certeza. A música, na realidade, a parte teórica, né, vamos dizer assim, vem de Pitágoras e tal, que fez todo o lance assim, da teoria, né? E sonoramente também, porque uma coisa dependia da outra, né? Sim, sem dúvida. Mas ajuda sim. E na questão de carreira solo e orquestra, há diferença? É como se fosse você trabalhar sozinho e trabalhar em grupo, né? Então, sozinho você faz o que você quer, do jeito que você quer e você que tá bolando o arranjo ou o que você está fazendo naquele momento, né? E em grupo não, você já tem, você vai fazer isso ou aquilo, né? E tudo, um depende do outro, né? Isso para as crianças, para adultos é muito bom, né? Esse convívio, né? Você ter esse... Favorece o trabalho em equipe porque também você depende do outro, Isso, precisa justamente. seguir o que o outro faz. Então eu vou judiar um pouquinho. Para a gente acabar esse último bloco, como vocês não se conheciam, nunca tocaram juntos, Prazer. eu vou pedir que vocês então combinem uma música para terminar o nosso bloco. Opa, Enquanto legal. isso, primeiro agradeço então a presença de vocês no Teoria, deixo as portas abertas para que retornem, para falar mais sobre música, mais sobre os projetos. Parabéns, Guilherme, parabéns pela escola, Leandro. Mas então, se ajeitem, enquanto isso eu passo o e-mail e depois a gente finaliza com uma música com vocês. Fechou. Agradeço a quem também nos assiste e gostaria de deixar o e-mail do Teoria e Prática, teoriapratica@uniararas.br, para que vocês enviem dúvidas ou sugestões. Com vocês, então, a nova dupla, Leandro Cardoso e Guilherme Bonato. Até a próxima. Fazer aquela do João de Barro. Tá. Em Dó sustenido menor. O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar para trás, esperando a paz, o que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas de um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu, sendo menino, aprendi.
Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensina como guardar o meu amor. O meu amor. Traz as asas de um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu, sendo um menino, aprendi. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensina como guardar o meu amor.